estudante, continuando com a nossa semana de acolhimento do ciclo 2, gostaria de lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Agora estamos com a professora Angélica Oliveira Brandão, do 4º ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Seja bem-vinda, professora! Nessa aula, vamos retomar o tema carta, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora? Isso mesmo. Olá, Dani. Obrigada. Olá, estudante. A proposta desta videoaula é fazer uma retomada das nossas videoaulas anteriores. Essa retomada, ela será muito importante e ajudará na correção das atividades dos planos de estudos tutorados, que você já conhece como PET. Estamos finalizando agora o PET 1 e ele terá uma sequência com o PET 2. Hoje eu irei resolver as atividades da semana 4 do PET volume 1. Essa retrospectiva, gente, ela é muito importante porque durante a aula nós vamos utilizar várias questões que foram trabalhadas nas aulas anteriores. Hoje vamos falar de um assunto que já foi um importante instrumento de comunicação entre as pessoas, que são as cartas. E para que servem as cartas? Você já sabe disso. Você já viu na nossa videoaula anterior. As cartas, elas servem para se comunicar. Você pode escrever uma carta para contar uma notícia, um fato. Na aula de planejamento e produção de texto, você teve uma tarefa e produziu uma carta falando sobre o isolamento social, esse tempo de pandemia que você está vivendo. Então, você também pode abordar outros assuntos. Você pode fazer uma carta de solicitação, você pode fazer uma carta de reclamação, você pode fazer cartas para várias finalidades. Como eu disse, existem vários tipos de cartas e cada uma delas tem uma finalidade. Hoje eu irei retomar, como eu disse anteriormente, algumas características desse gênero textual carta, que ajudará na correção das atividades que veremos em seguida. Pense comigo, que tipo de cartas você conhece? Você conhece várias, não é mesmo? Você já viu junto com a sua professora lá na escola, né? Na aula presencial, vários tipos de cartas. Mas hoje nós veremos duas específicas que nos interessam agora, que são a carta de reclamação. A carta de reclamação, o autor cobra e exige. O autor, ele sabe o que ele está querendo pedir. Então, por isso, essa exigência e essa cobrança. A outra carta é a carta de solicitação. Nela, o autor sabe, ele não faz exigências, porque ele sabe que ele pode ou não ser atendido. Então, por isso ele simplesmente pede, ele não faz exigências e com bastante educação. Nos dias atuais, é comum, gente, o envio de cartas? O que você acha? Pense comigo. Hoje em dia, quando o carteiro chega lá na sua porta, é comum ele chegar com correspondências para você, dessas manuscritas? Como que são essas cartas? Que tipo de correspondência chega aí na sua casa para você, para a sua família? Pense comigo. A troca de cartas, ela é uma forma antiga e eficaz de comunicação. Mas, atualmente, ela vem sendo substituída
por uma outra forma de comunicação. Essa forma mais utilizada para a transmissão da carta hoje é o e-mail e também as mensagens pelo celular. Porque esse papel, o uso de papel, ele tem sido substituído por esse meio eletrônico. Pela sua velocidade, pela sua rapidez, é quase que em tempo real. Eu estou aqui, mando um WhatsApp para a Dani imediatamente lê e me responde. Pensa se eu precisasse escrever uma carta, mandar pelo correio, ia demorar um pouquinho, não ia mesmo? Com certeza. Com certeza. Mas nada substitui aquela emoção de receber uma carta feita com a letra da pessoa, com todo carinho. Isso não é é até mesmo? difícil, né, de acontecer hoje, né, professora Angélica? É até raro, né, a gente receber uma carta escrita ainda, né, nos dias de hoje. Isso mesmo. Então, a carta ela foi substituída, né, o papel, por este meio eletrônico. Quem são os interlocutores de uma carta? A gente sabe que uma carta, ela tem o remetente, que é aquele que envia a carta, e o destinatário, que é quem recebe a carta. Você viu isso na aula anterior, numa videoaula anterior, que nós trabalhamos a carta. Inclusive, você teve essa tarefa e redigiu uma carta. Então, vamos retomar aqui um pouquinho dessa nossa aula. Uma carta, ela costuma ter as seguintes partes: o local e a data, de onde ela foi escrita e quando ela foi escrita, uma saudação. Eu me recordo que eu falei com vocês da importância dessa saudação e como que o grau de proximidade com essa pessoa, com esse interlocutor, é que vai dar o tom da sua saudação. Por exemplo, um olá, querida, ou prezada mamãe. Então, é neste momento que você vai fazer essa saudação. O assunto propriamente dito, né, que vai envolver a sua finalidade, a sua intenção nessa carta. A sua carta ela tem que ter uma despedida, mais uma vez aí o grau de proximidade vai dar o tom, te permitindo, lembra daqueles apelidos carinhosos e respeitosos com seus colegas, né, ou com a pessoa que você vai redigir essa carta. E você não pode jamais se esquecer de assinar, porque a pessoa precisa saber quem foi que escreveu essa cartinha. A assinatura é feita pelo remetente, que é a pessoa que escreveu. Agora, nós vamos realizar a correção de uma atividade, de algumas atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 1. Vamos lá? Atividade 1. Existem vários tipos de cartas, cada uma com uma finalidade. Vamos analisar duas cartas distintas e refletir sobre elas. Vamos lá? Essa atividade, ela está lá no PET e tem essa carta. Vamos ler juntos. Eu daqui e você daí. Goiânia, 14 de setembro de 2013. Prefeito, eu estou te enviando esta carta porque quero que reforme a praça perto da mercearia Indaiá. Arrume os gols do campo e coloque grama no campo. Arrume os brinquedos e coloque mais brinquedos. Veja aí que a pessoa que fez essa carta fez até um desenho, né, para poder dar mais detalhes sobre esta carta. Vamos agora conversar um pouquinho analisando essa carta. Quem escreveu essa carta? Você consegue identificar? Não, não tem uma assinatura. Viu como é importante uma assinatura numa carta? Como que essa pessoa vai ter a resposta dessa reclamação que está sendo feita, né? Para quem a carta foi escrita? A carta foi escrita para o prefeito, porque lá em cima fala, né? Então, nós temos essa informação. Como que vocês acham que esta carta chegará ao destinatário? Essa carta, ela poderá
ser encaminhada pelos correios, se a pessoa que escreveu souber o endereço do prefeito ou da própria prefeitura. Ela também poderá mandar um e-mail, se ela quiser ser mais rápida, né, nessa informação, nessa comunicação, ou então ainda poderá procurar colocar essa carta em jornais e revistas locais da cidade. É outra questão para ela poder divulgar e até mesmo, quem sabe, conseguir ser atendida de forma mais rápida, porque vai ter vez e voz. Após a leitura desta carta, que você sabe que nós já falamos em aulas anteriores da importância da leitura, você lê uma vez, leia duas vezes, quantas vezes forem necessárias para a compreensão do seu texto. Então, você fez essa leitura, você consegue identificar o assunto desta carta? Você consegue? O assunto dessa carta é o pedido de reforma da praça. Olha só. Então, nesse pedido de reforma, você veja que é uma carta que a pessoa coloca todos os argumentos possíveis para que ela consiga o objetivo dela. Olha só, ela também, a gente pode dizer que ela é uma carta de reclamação. Vamos analisá-la. A pessoa que escreveu essa carta, ela está reclamando, olha só, vamos fazer uma análise aqui. Ela está pedindo para arrumar a praça, arrumar os gols, arrumar a grama. Então, você imagina que isso não esteja em condições perfeitas de uso. Ela pede também para arrumar os brinquedos, ou seja, os brinquedos, provavelmente, eles não estão em bons estados. E ela ainda pede mais essa pessoa. Ela pede que, além de arrumar os brinquedos, né, que ela reclama que estão estragados, ainda coloquem mais. Possivelmente, essa carta, ela foi escrita por uma pessoa que faz uso bastante dessa praça. Então, ela sabe o que ela tem, o que ela precisa melhorar e o potencial que ela tem também para ser arrumado. Outra carta que nós vamos analisar do material do PET. Querido Papai Noel, eu me chamo Ailton, tenho 11 anos e 3 irmãs. Pamela, de 1 aninho, Paloma, de 8 anos e Vitória, de 10 anos. Sou órfão de pai. Mamãe me abandonou. Moro com minha avó Marilene, de 50 anos. Ela e seu avô estão desempregados. Necessitamos de comida. Estou com vontade de comer biscoito recheado e doce. Meu sonho é ganhar material escolar, um doce de Natal e uma cesta básica para ter o que comer no Natal. Nos ajude, mande o que puder. Obrigado, Ailton. Vamos analisar nesta carta aqui. Quem escreveu a carta? Ah, nessa carta já tem uma assinatura. Você sabe que quem escreveu foi o Ailton Cardoso. Para quem a carta foi escrita? Ah, para o querido Papai Noel. E como que vocês acham que essa carta chegará ao destinatário? Possivelmente, essa carta foi escrita para uma dessas campanhas, né, onde as pessoas adotam as cartinhas e dão de presente aquilo que as pessoas pedem. Então, essa carta deve chegar porque ela tem o nome de quem escreveu e está falando exatamente o que ela quer ganhar de Natal. Então, qual que é o assunto dessa segunda carta? O assunto dessa segunda carta é o pedido de Natal do Ailton, que quer comer biscoito recheado, doces, ele quer material escolar e ainda pede uma cesta básica para a sua família. Então, o assunto aqui é esse. E você percebe que ele não traz uma queixa, ele faz um relato, ou seja, um pedido. Esse tipo de carta é uma carta de solicitação.
ele está fazendo uma solicitação. Então, para isso, ele coloca mais detalhes, ele fala do que ele gosta, do que ele quer. Então, provavelmente, ele vai ser atendido. Você percebe alguma diferença entre as duas cartas? Se sim, explique o que observou. Antes de partir para essa resposta específica, eu te pergunto, naquela primeira cartinha do pedido de reforma da praça, você acha que ela poderia ter sido redigida de melhor maneira? Vamos voltar lá? Olha só, poderia ter tido a assinatura. Nessa carta também, ele poderia ter colocado mais argumentos para que ele conseguisse, assim como a cartinha que foi feita do Papai Noel, com mais detalhes. Então, numa carta de reclamação, é muito importante que coloque todos esses detalhes. Quanto mais argumento colocar, mais fácil de ser atendido e mais provável, né? Então, eu queria muito que vocês percebessem isso. Na frente do prefeito também poderia ter o pronome de tratamento senhor prefeito, que é um pronome de tratamento que serve para demonstrar um respeito com uma pessoa que não é tão próxima assim. Vamos lá. O que mais que poderia ter aqui nessa carta? Na carta do Papai Noel, eu acho que ela está bem bacana. Eu acho que ela, por si só, já convence, né, a pessoa que adotar essa cartinha de dar o que o Ailton está querendo. Então, vamos lá para outra atividade do PET. Você percebe alguma diferença entre essas duas cartas, agora que nós comparamos bem de pertinho? Olha só, na carta 1, que é uma carta de reclamação, você vê que a linguagem ela é mais formal, ela tem um local, uma data, até mesmo porque a pessoa ela espera uma resposta. Ela deseja muito que aquela reclamação que ela fez seja atendida. O texto é curto, portanto, ele é mais objetivo. E ele detalha a requisição. Olha só, lá naquela carta, fala que ele quer brinquedos novos, né? Novos brinquedos, e que os que já tem sejam arrumados, que ele quer a grama. Então, ele fez, inclusive, nesse detalhe, mesmo que breve, curto, um desenho de como que ele espera que seja aquele espaço. Na carta 2, que é uma solicitação, a linguagem ela é mais informal, porque ela é mais pessoal, ela é mais próxima do Papai Noel. Então, ela tem um pedido e o texto é mais longo, porque ela expressa todos os desejos que ela tem nesta carta. Então, veja aí a diferença entre uma e outra, existe sim. Vamos para a atividade 2, ainda do PET dessa semana 4. Agora que você já viu 2 exemplos de cartas, você acha que existem outros motivos que levam as pessoas a escrever e enviar cartas para outras pessoas? Os motivos são vários, né, Dani? Muitos, com certeza. Nós vamos listar alguns bons motivos, não é mesmo, Dani, para a gente escrever cartas? Vamos. Na aula de planejamento e produção de texto, você produziu um texto para informar sobre a Covid-19 e de como você tem vencido esse momento de pandemia com esse distanciamento social. Mas você também pode escrever uma carta com várias outras finalidades, com outros bons motivos. Cartas comerciais, cartas de amizades, cartas de amor, não vocês, porque são crianças, mas cartas de leitores, que são as cartas que são publicadas nos jornais, onde os leitores expõem suas ideias. Então, assim, nós temos vários motivos para poder escrever essas cartas, não é mesmo, Dani? Quem sabe aí
depois dessa aula de hoje, até eu e você possamos receber alguma cartinha, não é mesmo? Com certeza, até mais que e-mails, né? E mensagens de celular. Vamos torcer para isso. Vamos torcer para que isso aconteça. Então, aproveite esse momento de distanciamento social que você ainda está e escreva cartas para os seus amigos, receba cartas. Você vai ver que é uma experiência única, tem um significado especial receber uma carta manuscrita, especialmente manuscrita, tá bom? Eu agradeço a sua presença, a sua colaboração, a participação. Tenho certeza que você tem empenhado muito nessas atividades remotas e desejo que em breve nos encontremos. Obrigada e até a próxima aula.